Oi, gente, boa tarde, paz do Senhor Jesus, amém? Hoje o vídeo vai ser Projeto de Deus x a decisão do homem. O que é projeto de Deus? Como foi? Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Esta é a verdade que excede em muito o entendimento dos homens. Nesta fase está o projeto de Deus para o homem. Ele não criou qualquer coisa nem qualquer ser, mas criou o homem que trazia em si a imagem de Deus e foi feito à sua semelhança. A palavra imagem fala de semelhança na aparência e a palavra semelhança fala do interior. Imagem, aparência exterior, e semelhança, aparência interior. O propósito era que fôssemos parecidos como Deus, que carregássemos a essência de Deus. Fomos criados, Deus tirando de si mesmo para nossa criação. Foi usado o pó da terra para dar a forma ao homem, mas o fôlego de Deus é que o fez viver, ou seja, o que fez o homem ser homem saiu do Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem, significa dizer que fomos feitos para que a glória de Deus fosse vista em nós. Não que necessariamente fôssemos a aparência externa de Deus, mas seríamos como Ele é, uma pessoa criativa, inteligente, capaz e etc. E quando diz que fomos feitos conforme a semelhança, significa dizer que seríamos iguais a Deus, por dentro, ou seja, refletiríamos o caráter de Deus, teríamos emoções, sentimentos, vontade como Ele. Todo o projeto de Deus, ainda hoje para nós, é que sejamos como Ele é. Sede santos, porque eu sou santo, até que cheguemos à estatura de cidadão perfeito. Também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que sejamos como Ele é, ainda neste mundo. Agora, o que é a decisão do homem? Como foi? Havia no homem todo o potencial para ser exatamente aquilo que Deus estabelecerá no seu propósito. Deus o colocara no jardim do Éden, no paraíso. Lá também estava a árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem desejasse a árvore da vida e comesse do seu fruto, fazendo assim. O homem estaria de fato sendo o esplendor da glória de Deus. Contudo, o homem foi seduzido, deixou-se enganar pela serpente, o diabo, e preferiu comer da árvore proibida. Isso causou uma série de alterações. Caiu do seu estado original de comunhão com Deus, assim como o projeto da imagem e semelhança de Deus foi humilhado. Ao pecar, o homem perdeu a semelhança com Deus e tornou-se semelhança de si mesmo, deformando também seu caráter original. O homem gerado a partir de Adão, o representante da raça humana caída, foi gerado conforme a semelhança de Adão e segundo a sua imagem. Como determina a lei da semente, que afirma que a geração reproduz segundo a sua espécie, o homem caído gerou uma raça humana também caída, com caráter deformado, mente distorcida e emoções confusas. Algumas das principais deformações do caráter do homem foram rebeldia, insubmissão, desobediência. A pessoa rebelde é aquela que não se submete a uma autoridade ou ordem. O homem perdeu a capacidade de obedecer voluntariamente, por si só. O homem sempre tende para o pecado e para a oposição a Deus. Quando o homem peca, ele se rebela, ou seja, assume uma posição de oposição a Deus e a seus princípios. Exemplo: Adão e Eva foram rebeldes à autoridade de Deus, ignoraram sua ordem,
de não comer do fruto da árvore do conhecimento. Jonas foi rebelde, pois não foi aonde Deus o havia enviado. Davi foi desobediente, pois sabia que sua atitude em relação à mulher de Urias desagradava a Deus por ir de encontro à sua vontade. Agora, o que diz sobre a idolatria? O homem passou a criar imagens e a reverenciá-las, passou a adorar a criatura, ele mesmo, suas semelhanças, objetos feitos por ele mesmo, no lugar do Criador. Uma vez que Deus já não estava no seu plano de vida, era preciso criar outros deuses de acordo com sua própria vontade. O curioso é que o homem, insatisfeito em servir quem era maior do que ele, passou a prostrar-se diante de coisas inferiores, madeira, gesso, animais e etc. Talvez com a ilusão de que sobre antes, embora elevados à categoria de deuses, pudesse dominar. No entanto, somos servos de quem servimos, e a idolatria teve o efeito inverso do esperado. Não só não o fez livre e soberano, como ainda o prendeu a uma infinidade de deuses fracos e inativos. Exemplos: o bezerro de ouro feito pelo povo de Israel no deserto e constituído como Deus que o havia libertado do Egito. Muitos dos discípulos de Jesus, até Judas, foram transformados em objetos de idolatria. Infelizmente, o Criador é substituído pela criatura no coração do homem. Agora, devassidão, o que diz? É o indivíduo libertino, sem freios, sem limites, capaz de fazer qualquer absurdo ou cometer qualquer atrocidade em nome da liberdade, quebrando princípios, normas e padrões de comportamento. Sem a lei e os princípios de Deus, o homem criou para si o seu próprio código de ética. O resultado foi danoso, como se utilizássemos um produto fora das especificações do fabricante. O homem passou a viver sem freios, dando vazão a todo tipo de incoerência, maldade e deturbações. As cidades de Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolos de uma geração despromovida, de qualquer moral. A lei era a imoralidade e a devassidão. Agora, maldade. Vamos ver o que se diz sobre maldade. O homem tornou-se mau, a cabeça do homem maquina o mal, todo o seu pensamento se corrompeu, toda a intenção que brotava do seu coração era má, e isso corroeu toda a raça humana. Após a queda, as inclinações do homem, não somente para a prática de coisas erradas e completamente desvinculadas ao propósito de Deus. O homem tornou-se útil para o bem e todas as suas obras apenas expressavam o estado de confusão que estava em seu interior. A história do abuso sofrido por Diná e da resposta violenta de seus irmãos, matando todos os homens da cidade, é uma evidência da maldade humana e da lei que se estabeleceu de pagar mal por mal. Os irmãos de José o quiseram matar por inveja, mas acabaram vendendo-o como escravo. Egoísmo. No estado em que o homem se encontra, ele possui um amor quase exclusivo a si mesmo, sendo altamente egocêntrico, faz do próprio eu o seu maior centro de interesse, sem se preocupar com seu próximo, pelo contrário, vendo como inimigo, concorrente e alguém que atrapalha os seus interesses pessoais. Acã desobedeceu a uma ordem de Deus e trouxe enormes prejuízos para o povo. Mas até ter sido descoberto, ficou tranquilo. O sacerdote e o levita da parábola contada por Jesus, que viram um homem precisando de ajuda, mas passaram sem nada fazer por ele,
mas preocupados com seus afazeres. Violência. O homem fechado dentro de si mesmo passou a desconsiderar o próximo. O outro passou a ser visto como concorrente, um inimigo que precisa ser exterminado a qualquer custo. O meu sucesso passou a ser atrelado ao fracasso do outro e para isso foi permitido todo tipo de violência física, moral e emocional. Quanto mais acuado pelas culpas e mais fragilizado pelas crises, o homem reagirá cada vez mais violentamente. Caim, que de forma covarde matou seu irmão, sem que este tivesse qualquer culpa por Deus não ter aceitado sua oferta. Lameque era um homem que agia violentamente por motivos banais. Sua atitude era cheia de leviandade. Conclusão: mesmo o homem desviando-se do propósito de Deus, não significa que o plano de Deus de ter o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança tenha sido vencido ou mesmo abortado. Ele já tinha um plano estabelecido. Jesus Cristo, seu Filho, era o Cordeiro que fora preparado desde a fundação do mundo. Ele seria, além de Senhor Salvador, o homem modelo, perfeito, igual a Deus, ou seja, a sua imagem conforme sua semelhança. Jesus Cristo pode levar o homem de volta ao projeto de Deus, consertando as distorções ocorridas em seu caráter que deformaram sua mente e suas emoções. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte, compartilha com amigo, família. E eu vou estar trazendo o próximo vídeo para vocês sobre o meu testemunho que Deus fez na minha vida. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.